pessoal, tudo bem? Mais uma vez, o Glauber aqui de novo. E hoje a gente está aqui para mais uma gravação do podcast da VDC. Hoje nós temos dois convidados. O Patrick Diório, que trabalha conosco aqui dentro da VDC, está na área de projetos há mais de 10 anos e atua como engenheiro de dados há mais de 3 anos. E a gente tem aqui também um convidado que é o Gustavo Lourenço. Trabalhava como engenheiro de testes no setor automotivo e hoje trabalha como analista de dados, como analista de Bem, QA, na real. isso. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia, Glauber. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Show de bola. Hoje o assunto que a gente vai abordar, então, vai ser certificados na área de TI, né? É um assunto que acho que vai dar um bate-papo bem bom, tá? Eu tenho uns pontos bacanas sobre certificados e eu quero ouvir também bastante como é que tá essa parte de certificados na área de TI. Então, para começar, vou fazer a primeira pergunta, né? Vamos começar do básico. O que são certificações de software e por que elas são importantes para profissionais na área de tecnologia? Começar, Patrick? Começar. Acho que os pontos importantes, né, da certificação na área de tecnologia é a validação das suas habilidades. Eu acho que é o principal. A credibilidade que você mostra para o mercado, né? Que você tem o domínio daquela ferramenta. E a maioria dessas certificações ela tem uma validade, muitas das vezes ali 1 ano. Então você é obrigado a se manter atualizado nessas certificações. Acho que são os principais pontos. Acho que tem mais um que eu posso acrescentar, é que ela atesta, dependendo da certificação, claro, ela vai atestar que o que você entende de padrão de qualidade, nível de qualidade ou de dados é o mesmo que outro cara entende em outra empresa. Tipo, vocês tiveram a mesma formação base, sabe? Eu acho que ela tem essa função também. Padronização do conhecimento, né? Legal. Isso, perfeito. Boa. Vocês comentaram ali, né, tipo, o que são importantes. E o que é uma certificação? Se a gente for assim no início, como é que funciona? O que é uma certificação? É uma prova É, que tu faz? É um teste? O que é? é, Certificação é uma prova, né, que você vai atestar as suas habilidades. Então, essas provas, a maioria, pelo menos eu que sou da área aqui de cloud, essas provas podem ser feitas presencialmente em algum centro de competência da Microsoft, no caso, ou você pode fazer online através de algum órgão reconhecedor ali do sistema. Acho que esses dois meios de fazer, Presencial e online. e online. Acho de Para o bola. pessoal de que... Pode Desculpa, falar, Glauber. pode falar, 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 falar. Para o pessoal de IKEA é mais comum presencial. Existe a possibilidade até de fazer online, eu pesquisei, mas geralmente a prova é em inglês, você paga em dólar, acaba sendo muito mais cara. Então, a certificação que eu tenho, eu fui lá na sala mesmo, peguei a folha no papel e fui escrevendo. As questões vão bem no modelo tradicional mesmo. Eu já sou o Caramba, contrário, eu já fujo do presencial. Nunca fiz uma presencial, 100% online. caramba, eu achei que, na real, elas eram tudo online, tá? Eu não sabia que ainda tinha certificações presenciais. E aí Sim, e no presencial é só folhinha ou pode ter do cara vai lá te dar uma máquina e tu faz uma máquina, tem que fazer um código ali, alguma coisa assim, ou um teste rodando. Ou são questões de marcação, né? A, B, C, D. são sempre questões de marcação, pelo menos nas certificações assim do BSTQB, que é o órgão que aplica as provas de QA aqui no Brasil. São questões assim, tem diferentes modelos e tal, questões que valem mais ou menos pontos, mas é sempre de marcação múltipla escolha, A, B, C, D. O show de bola é tipo Enem, assim, tem Uhum. umas Cara, perguntas que valem mais que outras, então. é tipo Enem. Tem um cara lá que aplica a prova, ele fala quando a prova tá acabando, você tem que sentar com a distância de uma carteira do coleguinha do lado, é bem parecido com o Enem. O CFC ali, tá ligado? Tipo, alguma coisa do tipo. Ah, Ah, show de bola. Online É, online já é um pouco diferente, né? Tem alguém te acompanhando também. Geralmente na Microsoft é sempre alguma pessoa que fala no idioma inglês
E você fica sendo gravado e ele te acompanha todo o tempo. Então você não pode, ninguém pode passar atrás de você, falar com você. Você tem que estar com o seu ambiente todo limpo. Se tiver uma TV em cima, ele vai reclamar. Se você cochichar, Caramba, velho. Ah, mas sempre tem atenção, alguém acompanhando ali. E há quanto tempo de sempre tem prova? alguém. Varia, as mais básicas ali são 40 minutos, mas pode chegar até 2 horas e meia, dependendo da complexidade da E prova. câmera aberta sempre. Então, Câmera aberta. Se a sua câmera e- sair, se bater, por exemplo, estiver fazendo de dia, bater um reflexo na sua cara, ele vai parar a prova. Você vai ter que fechar a janela. Se acontecer qualquer coisa, a prova é travada. Se alguém falar com você bom dia, já aconteceu com um colega nosso. A esposa dele entrou, falou: Ó, cheguei, fechou a porta, foi desclassificado. Na hora, a prova terminou. Putz. Imagina. Aí o cara, no último Obrigado. 59 minutos, tá ligado? Tinha terminando Terminando a tudo pra prova. terminar a prova. Na última questão, a mulher, amor, cheguei aqui. Desclassificado, já era. Do Aí pode zero. acabar com o casamento. Não, com certeza vai dar um Uma ruído coisa, dentro de casa, né, velho? uma Mas coisa isso, legal também de fazer online é que o resultado sai na hora, né? Tem essa Quando vantagem. eu sim, tive sim, que sim. Se o cara esperar for pela 5 dias folhinha, né? úteis para ter a conferência dos resultados, você não tem acesso ao gabarito. Tipo, o cara te dá o resultado lá e você tem que acreditar nele e você fica naquela ansiedade durante a semana para ver se passou ou não. E normalmente tem que É, acertar. Pode falar. não, não, na Microsoft eles também não dão as questões que você errou. Ele só te dá os seus pontos fortes e os pontos fracos, né? Então é separado, depende da prova, é separado em 3 tópicos. Então ele tá, ó, nesse tópico você foi forte, nesse você foi fraco, nesse você foi mediano. É só o único toque que ele te dá. E a nota. Aí sobre o valor para passar que você falou, no caso da Microsoft, a prova vai de 0 a 100, de 0 a 1000, e o PES tem que ser acima de 700. Olha só, bem diferente da de QA. Ah, tem diferentes modelos de prova, mas o padrão são 40 questões, você tem que acertar 65% da prova, ou seja, 26 questões. Acertou 26, passou, acertou 25, só está reprovado. Aí as questões são fixas. São 40 questões no total, isso? São 40 questões, aí vai depender, o tempo de prova vai depender, assim, da certificação que você está tirando. Então, tipo, a que eu fiz, a CTFL, tinha 1 hora. Aí tem a CTL, que também são 40 questões, mas são 2 horas. Então, vai variar de acordo com a prova. Em cloud já é diferente. Então ele pode variar ali de, por exemplo, eu já peguei prova com 36 questões e já peguei prova com 54. Então Caramba. pode variar. Mas às vezes tem 36 questões, mas cada questão tem 3, né? De verdadeiro ou falso. Então no fim eu acho que dá a mesma quantidade, sabe? Mas essas variações ocorreram fazendo prova da mesma empresa certificadora? Da Tipo, mesma, sempre da Microsoft. Eu só tenho certificação, tenho 8 certificações da Microsoft, só fiz Microsoft até hoje. E Mas mesmo isso, sendo o mesmo nível de prova, mesmo tem. sendo o mesmo nível da prova, tem formatos de questões diferentes. Pode ser 36 ou mais. Exato. Microsoft ela divide em três partes, né? Fundamentals, Associated e especialista. Então tem esses níveis de prova. Então mesmo dentro da Fundamentals, que são 40 minutos para você fazer a prova, então ele pode variar ali de 36, 47, dependendo. Mas às vezes uma questão tem 4. Tem vários modelos, né, de questões. Então tem questão de arrastar, tem questão de ligar uma, uma resposta na outra, tem verdadeiro ou falso. Aí já nas associates especialistas, aí já tem caso. Então você tem que entrar lá e talvez montar já mostra uma página de um software da Microsoft. Você tem que escolher a sequência correta, tudo mais, aí já entra mais um pouquinho de prática. então não é Hum. sempre múltipla escolha. Não, tem vários modelos de prova, Ah, vários então, modelos ali de questões. então provavelmente os certificados eles devem variar de acordo com a empresa que faz a certificação. Eles que fazem a Exato. escolha, assim, digamos, né? Tipo, de QA deve ter um modelo que eles aplicam lá de prova, né? Tanto na aplicação, tanto na correção, tanto na questão de acompanhamento, né? A gente pode ter algum outro lugar que faz algum certificado, sei lá, de Scrum, alguma coisa assim do tipo, que talvez o cara não precise estar na gravação ali, né? Ou deve ser um método diferente. É isso. Databricks, as accreditation do Databricks, por exemplo, não tem ninguém te assistindo, né? Então você faz ali só no seu computador. Já as níveis certificações, aí já tem alguém assistindo também.
E você entra dentro de um software, né? Então não pode ter nenhum programa aberto. Se tiver uma página dentro do seu computador, esse software acaba, ele fecha essas páginas e depois abre para você a tela. Então você faz dentro de um sistema, dentro de uma janela. Você não consegue Sim, acessar sim, mais nada. sim. Ele deve ter um controle de tudo que tá fazendo, provavelmente, né? Até pra ver se não tá tentando colar ou alguma coisa assim do tipo. Olhar para cima, eu tenho mania de pensar e olhar para cima, né? Eu olho Então, fundo, né, cara? Eu viro pro lado assim e fico é pensando. isso aí, ele para a sua prova e chama atenção. Nossa, vai, Capaz de você ler a 5 questão em minutos voz de alta, o prova cara já acha que ia tá colando. fora. Já me chamou a atenção de olhar para cima para pensar, já me chamou a atenção de pôr a mão na boca. Eu ficava fazendo a prova com a mão assim, ó, aí ele pediu para eu tirar a mão da boca. Eu cochichar quando eu não tô entendendo, eu tento ler em voz alta, né? Pra ver se concentrar. Também já chamou atenção. Então eu já tive bastante, assim. Geralmente ele manda um chat, né? Quando é só tranquilo, ele manda um chat, ó. Mas sempre em inglês, então. Sim, sim. Sim. E Mas, antes ele faz você levantar o notebook, olhar o quarto inteiro, né? Você tá fazendo quarto, aí você levanta o notebook, gira, aí ele fala, ah, deixa eu ver embaixo da mesa. Aí você pega a câmera e mostra embaixo da mesa Caralho, também. bicho. Ó. Sempre perto, toda prova. Ah, o bagulho é bem É, eles é são mais bem rigoroso que rigorosos. presencial. rigoroso, né? É, presencial é mais tranquilo, né? Você tem o trabalho de ir até lá, mas se cair a É, É, internet, acontecer qualquer coisa, não é culpa sua. Aqui, se cair a internet, provavelmente você vai ter que. Talvez eles até deixem eu remarcar a prova, né? Você dando a justificativa ali correta, mas aquela você não termina. acho de bola. E essas certificações, elas são gratuitas, não? Qual é uma média de valor por certificação? Como é que funciona? É, as da Microsoft aqui, as fundamentos são em torno de US$ 60 para o Brasil. Então, para fora é mais caro. A Europa e os Estados Unidos eles pagam mais caro. O Brasil tem um preço melhor. E as Associated são em torno de US$ 100 cada prova. Mas a Microsoft, ela tem bastante eventos que eles dão voucher de 50%. Até há pouco tempo as fundamentos eram sempre de graça, né? Você assistia um treinamento, conseguia voucher para fazer. Mas pelo menos 2 vezes por ano eles dão voucher de graça, mas fora isso é em torno de 100 Mas para dólares. te conseguir os vouchers, tem que estar num treinamento, alguma coisa dele, alguma palestra, alguma coisa assim do tipo para. Exato. Já fica uma dica aí pra galera. Quem quer conseguir um voucher, alguma coisa, pelo menos da Microsoft, não sei se o QA tem. QA tem também alguma coisa, Gustavo? então, cara, eu tava ouvindo aqui, fiquei com inveja, porque eu não conheço nada de voucher, não. Se alguém souber, por favor, me avise. Tem que gastar. Tem que gastar. As provas nossas aqui são um pouco mais caras. Tem categorias diferentes de prova, né? As Core ou as de Foundation, igual você falou, custam R$ 800. Às vezes você consegue um descontinho aí de 20% e as de Advanced e de especialização custam R$ 900. Aí tem também a opção de fazer a prova online em inglês, que são US$ 215. E, assim, sem choro, não tem muito para onde correr. Pelo menos eu nunca consegui um certificado, um voucher, né? E nunca vi ninguém oferecendo também. Mas a DBC, ela se prontificou a pagar minha certificação. Isso que eu ia falar, Olha ainda Então, bem que a gente aí, olha trabalha na aí. DBC, né? não, Que apoia a certificação. Então, nesse caso, a gente tá exato, tranquilo, exato. né? Faz muita diferença, cara. Porque se não fosse por ela, eu não sei se eu teria tirado. É bem caro, assim. Sim, imagina, R$ 900 cada certificações, talvez tenha umas mais baratas ali, mas mesmo assim, pouco que seja 500 pila, cara. Já É, é uma graninha, né? é uma graninha e tem o risco de reprovar, né? Aí você perde esse dinheiro. Exato. Tem essa, né? Acho que isso aí até funciona um pouco como incentivo, né? Tipo, cara, eu não vou pra errar, né? Eu vou pra Ai, ganhar. entendi. Vai dando Não sabe o incentivo. medo que eu tava de Pô, reprovar. só o cara imaginar por que que eu faço com 900 conto no mês, tá ligado? O cara pensa, puta que pariu, cara. Não tem errar, né? Tipo, vou ir pra Não tem ganhar. opção. Tem que Não tem, passar. não tem opção. Perdeu 900 em 2 horas de prova. Em uma hora. Em 1 hora. Uma hora. Mas É aí isso chega mesmo. a mulher, a esposa do cara, abre a porta, tá ligado? Putz. Não, mano! Eu tô com dó desse cara, pra dizer. Acontece, né? Show de bola. E na visão de vocês, olhando pro mercado hoje, quais são, claro, cada um de uma área, né, de acordo com vocês têm um conhecimento, quais são as certificações que são mais reconhecidas
que vale mais a pena ter? Ali na Microsoft, será que é só Foundations ou não? Faz sentido tu ir mais além das certificações? Hoje, na parte da Microsoft, né, a parte de engenharia de dados. A Foundation é o início, então você tem a Foundation só da Azure, só para conhecer um básico da Azure. Aí depois você tem a Foundation na área de dados, que também é interessante fazer. Mas para o engenheiro de dados, a principal é a DP203, que é a certificação relacionada ao engenheiro de dados, né? Então, Microsoft Data Engineer. Essa é a principal do mercado. E hoje as empresas estão. A Microsoft, para ter a parceria, ela está solicitando, está exigindo essas certificações dos profissionais. Então, para as empresas ter essa relação com a Microsoft, todo mundo está tendo que tirar a certificação. Então está cada vez mais importante. As empresas estão sempre solicitando agora que os engenheiros já tenham a certificação. Acho que essa é a principal. Se alguém conseguir pular a Foundation, legal, não é obrigatório, mas a DP203 tem que ter. É, não, Isso é curioso. Vai. não, Quer não, falar? show de bola, pode falar, Gustavo. Então, na área de qualidade, na área dos QAs, é bastante diferente, assim, porque nas pesquisas que eu fiz e quando eu converso com o pessoal, não tem, assim, essa exigência do profissional estar certificado. Aqui nas vagas que existem no Brasil, geralmente eles colocam, assim, como um diferencial, sabe? Ah, seria legal se você tivesse. Mas é outra abordagem do mercado, assim. Não tem essa exigência toda, até porque eu acho que os QAs eles usam ferramentas muito diversas, assim. Não tem uma empresa grande como a Microsoft por trás para a gente usar o sistema deles. A gente usa Assured, Selenium, Postman. Muitas dessas plataformas são open source, então não tem essa cobrança pela certificação. Mas ainda assim eu acho ela importante porque ela consegue te atestar, assim, você consegue atestar o seu conhecimento perante outras empresas. As certificações que são aplicadas pelo BSTQB, elas são internacionais, então, tipo, você consegue mostrar, por exemplo, para uma empresa internacional que você tem o conhecimento e é no padrão deles, e também para o próprio aprendizado, né? Tipo, eu já trabalhava na área há mais de um ano, quando eu tirei a certificação, e ainda assim eu aprendi muito estudando para a prova. Então, acho que tem esses dois Dois principais pontos, ganhos. assim. Você vai ter mais credibilidade, né? Você vai testar o seu conhecimento e vai aprender bastante durante os seus estudos aí. Então, acho que essa é uma diferença aí que tem, né? Tipo, não tem essa exigência toda. E sobre quais são as mais importantes, só para eu explicar aqui brevemente como funciona as certificações de QA, toda certificação, ela vai precisar primeiro que você tenha a CTFL. CTFL é Certified Tester Foundation Level, que é tipo o base, fundamentos, onde você vai conhecer técnicas de teste, tipos de teste, níveis de teste, abordagem de teste, tudo sobre o básico assim dos testes. E aí você consegue expandir depois para outras áreas. Você tem a parte de Agile, que tem as certificações próprias, você tem a parte da certificação avançada, que é tipo um passo acima dos fundamentos, e você tem as especializações. Mas todas elas vão solicitar a CTFL como base. Então, obrigatoriamente, a CTFL é a sua primeira prova para certificação como E QA. tu tem que provar que tu já tem essa certificação ou não? Você tem que provar, tem um código seu da prova, você tem que utilizar ele, e dependendo da certificação que você tirar, por exemplo, se você for querer a CTAL, que é a Certified Tester Advanced Level, além de ter a CTFL feita, e portanto aprovado, você precisa ter 2 anos de experiência comprovada. Não é nem tipo, só mandar um e-mail falando que você trabalha 2 anos. Não, você precisa de um documento lá da empresa testando que você trabalhou 2 anos nessa Nossa. função, tal, para poder realizar a prova. A E aí empresa tem também que gerar um documento. E aí, se o cara entrou numa empresa, ficou um ano, entrou em outra e ficou outro ano, você ferrou. tem que entrar em contato com Com essas as, duas com as empresas. duas, e eles têm que. É Nossa, tá. bem. E carteira de trabalho, essas coisas, ou sei lá, hoje o pessoal tem bastante trabalho em cooperativa também, né? Alguma coisa assim do tipo, consegue provar ou não? Como é que funciona isso? Ou tem que ser esse documento direto da empresa informando quanto tempo tu trabalhou? Eu vi lá no site
e tá escrito assim explicitamente que precisa de um documento, eu não me lembro o nome agora, mas tipo um atestado da empresa. Tipo, carteira de trabalho não funciona, até porque muitas vezes a profissão que você exerce não é exatamente o que está escrito na carteira de trabalho, Sim, às vezes sim, não sim. tem o nome específico, né? Então eles exigem esse documento. Mas vai depender da certificação também, tá? Não são todas. Só as de nível avançado, se eu não me engano. Show de bola. Tu comentou ali sobre algumas plataformas de teste. As certificações, elas são sobre essas plataformas ou não? Tipo, Hash Assurity, não sei nem falar. E algumas Essa outras. Isso aí. Não, não. Nas certificações, eles não abordam uma ferramenta específica, sabe? Pelo menos a que eu fiz é muito mais de conceito, mas ele não cita em nenhum momento Selenium, HashiCorp, Postman, Gira, nada disso. É muito mais trabalhando o conceito e as especializações, desculpa, pelo menos na de automação que eu estava estudando esses dias, também não cita nenhuma ferramenta assim específica. Então, em vez de falar JMeter para teste de performance, vai falar ferramenta de teste de performance. Show, 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 show. E na questão da Microsoft, é Microsoft, né? É Não, acho, Microsoft, né? acho que É todos os softwares da não tem Microsoft. como fugir, né? Tipo, quem tá estudando Microsoft, quem vai É aplicar? Microsoft. Microsoft, né, velho? Pelo amor de Deus. Não, show de bola. É. É, Vou voltar para as perguntas que minha cabeça não veio mais nada aqui. Uhum. É, Como uma certificação de software, na visão de vocês, ela pode impulsionar a carreira de um profissional de TI? E se, na visão de vocês, existe uma diferença significativa entre pessoas que têm a certificação ou não têm a certificação? Na minha área, ela vai funcionar como um atestado que você sabe um diferencial, né? Eu acho que na área do Patrick é um pouco diferente, ele pode até me corrigir, mas muitas vezes ter a certificação é algo obrigatório, eles não vão te contratar sem ela. Não é o que acontece, pelo menos no que eu vi, no que eu converso com o pessoal no mundo de QA. É muito mais tranquilo, assim, ele vem com o sentido de atestar o seu conhecimento e trazer um diferencial competitivo. Em resumo, é um diferencial, o profissional, é um diferencial que atesta que você já sabe aquela tecnologia. Existem profissionais já com 20 anos de mercado que decidem não tirar a certificação, né? Até porque não querem evoluir, não querem mudar, né? Já conhecem bastante e tudo mais. Não vai ser um mau profissional por isso. Porém, hoje, até porque a Microsoft, por causa dessas parcerias, então elas solicitam que os profissionais tenham a certificação. Então, você não tendo, você vai ficar privado de certas vagas. Então, você vai perder algumas oportunidades. Assim como o inglês, né? Quem não tem inglês não deixa de ser um bom profissional, mas ele acaba se limitando, chegando até um certo nível, ele não consegue ir a partir dali. Então, é muito importante essa certificação. Microsoft apoia bastante as certificações, então ela apoia mais as empresas, ela dá parceria ali com as empresas que têm mais profissionais com certificações. Isso Eu chega a ser bem gostei importante. muito disso que você falou, porque realmente eu concordo. Tipo, a certificação por si só não te faz um bom profissional, e você ser um bom profissional não necessariamente requer que você Que tenha a seja uma certificação. certificação. Ela é um complemento, assim, que vai te ajudar, certamente não vai te fazer pior, né? Mas ela não Exato. vai definir se você é bom, se você é ruim, se você é proativo. E aí são outras habilidades, né? Como É, você trouxe no início do podcast, a certificação, quando você vai estudar, você acha que você sabe muito. Mas quando você vai olhar na certificação, tem muita coisa que você nunca viu. Então, eu Cara, comecei, quando eu estava estudando para engenharia de dados, então parecia muita coisa de streaming, de sinapse, que a gente não trabalha muito com sinapse no projeto atual. Então, nossa, uma coisa nova. Então, você aprende muita coisa nova quando você está estudando certificação. É bem, bem legal. nossa, eu fiquei assustado quando eu comecei a estudar pela primeira vez. Eu já trabalhava há mais de um ano na área. Aí eu fui fazer a prova sem estudar para ver qual é que era. Tipo, será que eu preciso estudar mesmo? Cara, eu acho que acertei umas 10 questões só. Foi não, de muito 40? 40 de 40. Bah, Então, eu não vou nem me arriscar, então, fazer uma prova.
Não, é bom para você fazer e ver o quanto você evoluiu, né? Mas é curioso, assim, porque realmente aborda muitos pontos que você acaba não utilizando no dia a dia. E você aprender sobre eles faz você se tornar um profissional mais completo, ter um maior background, assim. Não, eu acho isso super bacana. Eu vou falar que eu sou do time que não faço certificação, não fiz nenhuma até agora. E para minha carreira hoje eu nem pretendo fazer, tá? É uma coisa que eu entre dos três aqui, eu sou a ovelha negra, talvez, né? Tipo, se os dois fazem certificado, eu não busco por esse lado aí. Mas um ponto muito bom que vocês trouxeram a gente acaba aprendendo, né, com isso, a gente acaba aprendendo também o porquê, porque no desenvolvimento de software, às vezes a gente acaba fazendo muita coisa que eu vou colocar mais por feeling. E aí, por feeling, entra dois pontos, né? Alguém foi lá e fez alguma coisa. E aí tu foi lá e tu copiou o que a outra pessoa fez. Entende? E aí tu fica replicando aquilo ali, cara, por muito tempo. E às vezes tu nem sabe se aquilo ali é o modo certo ou não. Ou como é que aquilo ali funciona de fato, né? E aí, quando a gente tem alguém no time que acaba aprendendo isso, cara, vai ser numa conversa ali, numa daily, numa reunião, alguma coisa assim, que ele vai trazer, não, isso funciona por causa disso, né? Eu sou uma pessoa que, no desenvolvimento que eu faço ali, e no meu dia a dia, eu sempre tento entender o porquê das coisas. E aí eu vou lá, Uhum. faço um code review de alguém, e aí eu vejo, ele colocou um negócio diferente, eu não conheço. Eu vou perguntar, mas por que que tu colocou isso aí? Ah, sei lá, tava todo mundo colocando, eu coloquei. Tá, mas como assim, cara? Quando tu nem precisa disso, ou quando vê isso aí, tipo, vai gerar lentidão, ou problema, ou isso, aquilo, né? E aí a gente começa a ter diferença dos profissionais, daqueles caras que sabem no vídeo o que tá acontecendo, e é aquele cara que vai resolver um puta de um problema numa forma fácil, e é aquele cara que vai resolver um problema de performance, às vezes, ou um problema que poucas pessoas sabem que é, né? Porque o cara foi lá, estudou, entendeu como é que é o funcionamento, né? E às vezes pode ser Uhum. umas coisas banais, assim. É, É essa difícil, depois que educação. depois que você já é sênior, né? É difícil você conseguir parar para ler documentação, para aprender a base, né? Que o dia a dia é tão corrido que você acaba tendo que resolver problemas, né? Então você vai É, resolve o problema, às vezes copia uma coisa, opa, a solução precisa que funcione, funcionou, aí você vai. É chance quem está começando, né? A pessoa júnior ali ela consegue estudar bastante essa parte de fundamentos e ir subindo. É é, difícil para quem já tem 20 anos na área e vai, aí sai uma coisa nova. Eu entendo o pessoal que não aceita mudar, é complicado. uma coisa que eu vejo também, até tu comentou um pouco, isso. Agora a gente teve uma diminuição assim no mercado, mas um tempo atrás a gente estava realmente num boom do mercado, né? Onde, cara, tinha muita vaga e tu olha para as empresas elas têm vaga ali de pleno e sênior e não contrato júnior, né? E isso acaba fazendo que muita gente acabou crescendo degraus, crescendo salário muito rápido no mercado, né? E aí a gente às vezes se depara com pessoas no time que às vezes o cara tá ali como sênior, mas na real ele não é sênior, né? Ele não tem aquele conhecimento de um sênior, ele não tem a bagagem do sênior, não consegue resolver. E talvez o cara fazendo uma certificação, não pelo papel, porque o papel no final, talvez nesse âmbito, sim, talvez nem vá ser tanta diferença, né? O que vai ser é o conhecimento que o cara gerou, porque ele teve que parar, estudar, entender, aprender de fato para ele fazer a prova, né? Então, o ganho maior disso acaba sendo no conhecimento. Entendo. Claro, tem a certificação ali que vai facilitar ele na hora de uma entrevista de emprego, alguma coisa assim do tipo, né? Mas olhando para a empresa, por que que ela incentiva as certificações? Justamente para o profissional ser mais capacitado, ter mais embasamento, tomar melhores decisões, né? Então, acho que no final das contas, o que vale mais do que tudo é de fato o conhecimento. Isso, Sabe? O e aí certificado é legal, é bonito, mas é o conhecimento, né? Mas aí que tá, tipo assim, por exemplo, assim, quando eu vou fazer uma seleção de algum candidato, alguma coisa para um dos times que eu atuo, tá? Eu não fico olhando ali se o cara tem certificado ou não, ou se ele tem faculdade ou não. Claro, eu vou ler ali o currículo dele e vou ver, pô, o cara tem uma certificação, então isso quer dizer que o cara estudou para isso. Mas o que vai valer mesmo é depois no bate-papo que a gente vai fazer.
Aí depende de cliente para cliente, a gente aplica uma prova ou não, né? Isso varia de cada cliente que a gente acaba atuando. Mas o que conta mais é o conhecimento que ele tem. E claro, se o cara estudou para certificação, a chance dele ter mais conhecimento acaba sendo maior nesse ponto, né? Sim. É, mostra que ele está disposto também a aceitar novos Também, desafios, né? também, A também. Ele não fica parar um tempo parado, ele para está estudando, ele sempre está buscando coisas novas, né? movimentando com o mercado, né? Esse é um É, ponto o interessante. diploma não tem muita importância, né? O diploma dá para você fazer no Canva lá, você faz rapidinho. Ah, o diploma que você quiser lá. Mas até tem um problema, muitas pessoas, por a prova ser complicada, o pessoal acaba pegando o dump, né? Que são já que as questões que caem na prova, acaba decorando aquilo e fazendo. Só que isso não traz nada de benefício, né, para ele e nem para a empresa. Como que você não consegue ter? Quando você estuda ali bastante certificação, você consegue ter outras ideias. Então, você aprende coisas que você não trabalha, você consegue ter ideias diferentes, talvez entregar um valor diferenciado para o cliente, né? Fala, ó, vi Sim. uma ferramenta que funciona mais ou menos assim. Consegue entregar um valor. Mas se você acaba não estudando, você não vai conseguir entregar isso. É Mas se muito bom esse ponto que tu trouxe, né? E trouxe mais um também que eu peguei aqui, achei interessante, é que dá para extrair uma característica comportamental de quem tira a certificação, que é, tipo assim, disciplina, resiliência. Porque eu não sei, nas suas, Patrick, você pode até falar depois, mas para fazer a CTFL, eu não fiz nenhum, não paguei nenhum treinamento externo, né? Então, tipo assim, eu tive que pegar o material, que eles chamam de sílabus, onde tem tudo que vai cair na prova. Eu tive que estudar por vários dias durante, sei lá, um mês e meio, quase 2 meses ali, todo dia estudando pelo menos 1 hora para poder tirar a certificação. E ainda assim eu não fui extraordinário no resultado, sabe? Então, ter a certificação mostra também que o profissional ele tem uma disciplina, assim, e isso acaba sendo positivo. Mostra que se precisar, ele consegue correr atrás. É muito Para bom as essa. certificações de QA, tem material em português disponível, Gustavo, ou é só em inglês? Tem em português. O que acontece? Existe o órgão internacional, que é o ISTQB, e aí tem o órgão brasileiro, que é o BSTQB. Só troca o I pelo B de internacional, vira Brasília. E aí eles pegam essas provas internacionais e traduzem. Às vezes, Hum. assim, parece que eles Ah, traduzem no Google Translate, mas eles traduzem. E aí a gente aqui também é consegue assim. Isso é normal, fazer a tradução. prova no idioma nosso. Se você optar por fazer em inglês, eles te dão 15 minutos a mais para realizar a prova, para ler as questões com mais calma e tudo mais. Mas eles fazem em português. Ah, Em legal. data, na parte de dados também é assim? As provas fundamentais. As provas, a Microsoft, ela é bem diversa nisso, então ela sempre disponibiliza as provas em português, todas elas. Só que material no Brasil, por exemplo, para engenheiro de dados, não tem nada. Não tem na Udemy, não tem nada disponível, não tem vídeo no YouTube. Então é bem. Você tem que estudar, você tem que ou pegar Na material no Folha, bem YouTube. dizer, né? Tipo, na internet tu lê, Pessoal, não tem então, nada. os indianos lá fazem bastante vídeos excelentes, né? Então, para quem tem um inglês ali, tem que pegar, porque o pessoal é muito bom. E na Udemy também tem bastante coisa, mas sempre em inglês. Para essa parte de engenharia de dados, o Brasil é complicado para a gente ter material. Só que as outras fundamentos, a gente tem muito material. A gente tem muito profissional no Brasil que faz bastante curso grátis, então você consegue tirar tudo bem tranquilo ali, só Cara, com o eu YouTube, sem acho que gastar nada. não existe um assunto que tu não vai achar um indiano explicando num vídeo, É tá ligado? verdade. Esses caras são Exatamente. loucos, né? Só é muito bom. Muito bom. Mas É mais fácil Ainda bem que existe eles, né? Que Não, ajuda ainda bastante. bem que existe eles, né? tem um paralelo com o QA, as provas mais populares, CTFL, CTFL-AT, CTAL, AT, TA, essas têm bastante material, assim, mas quando você vai para as de especialização, aí você começa a ficar meio que na mão também. Tem só a prova traduzida e você que se vire, sabe? Tipo, pega esse material e vai lendo, assim, porque você não tem muito aonde recorrer, não tem muito exercício resolvido, você tem que se preparar mais por conta. A tradução atrapalha bastante, na verdade, se você for ver. Pelo menos nas de. Se você estudar em inglês, faz a prova em inglês. A Microsoft ela tem um benefício, né? Quando você faz em português, você tem um botão embaixo que você consegue clicar e eu ver a questão original.
Ah, Então é legal, até, hein? é até uma dica. Sempre que for fazer, mesmo que você queira fazer em inglês, faz em português, que você tenha Faz. essa opção. Se você fizer em inglês, você vai ser só em inglês. É, Então você se a consegue ver a pergunta questão tiver muito original. estranha de entender, aí o cara olha. Aí você vai em inglês. Ou tá muito difícil ali, você fala, nossa, então eu preciso, essa aqui vai ter que ser no chute. Em português é melhor pra você entender a questão pra chutar, né, do que em inglês, nesse caso. Mas geralmente quando você vê o material inteiro em inglês, acaba em português, acaba não te ajudando muito as questões ali. Uhum. Eu vou te falar que hoje, meu inglês é horrível. Mas cara, eu codo inglês, eu comito inglês, eu falo tudo inglês, né? Se eu parar para olhar, tipo assim, coisas técnicas do dia a dia, então o inglês ele tá muito na raiz, né? Então tu vai ler documentação técnica, aí o caralho ali, um Stack Overflow, alguma coisa assim do tipo, cara, inglês é rápido e ágil, porque, tipo, não muda muitas palavras, só monta o contexto ali, já é fácil de entender, né? Ainda mais se o cara tá há bastante tempo na área, né? Digamos assim. Tem uma coisa que a gente conversou antes e até eu anotei aqui para não me esquecer. Esses dias eu tava falando, quem falou foi o Patrick, né? Que ele comentou das parcerias e tudo mais. E esses dias eu tava conversando com um dos diretores da TI e a gente entrou nesse ponto, né? E aí era alguma parceria que a DevC estava fazendo, ou queria fazer com alguma outra empresa. Acho que não era Microsoft, acho que Salesforce, alguma coisa assim. E aí, para conseguir essa parceria, né, eles precisam de pessoas certificadas. E aí não entrei no âmbito ali de quantas pessoas precisam, se é uma ou mais de uma, né? Ou é por tamanho de empresa, ou seja o que for. Então, provavelmente deve ter Salesforce, deve ter, Microsoft também deve ter. Java, eu acredito que não, tá? Nunca vi assim. Mas também não sei se tem uma parceria ali que se faça com a Oracle ou alguma coisa assim do tipo, né? Pelo menos eu não conheço dentro da DBC se tem é, alguma coisa do tipo. Na parte da Microsoft é exatamente o que você explicou. Eles definem uma. Para você ser parceiro Microsoft, você tem alguns pontos, e um dos quesitos é você ter uma quantidade de pessoas certificadas. Ali, por exemplo, isso te dá 10 pontos. Aí, se você consegue vender soluções com o software da Microsoft, aí você ganha mais uma porcentagem. Então, tem várias coisas para você definir uma parceria com eles. Aí, com parceria, você tem vários benefícios, né, dentro com a Microsoft. Mas eu acho que todas as nuvens, e você falou a Salesforce também, eles estão ali pedindo um mínimo de pessoa certificada na Isso ferramenta para deles, ser né? um parceiro oficial, Para digamos ser um assim, parceiro né? oficial. E aí É. acaba que o cliente, quando ele vai contratar a consultoria, ele quer essas empresas que são parceiras, né? Eles querem os melhores Sim, profissionais, sim, né? sim, sim, Então sim, acaba sim. sendo que a consultoria fica apertada ali. Ela tem que ter gente certificada porque o cliente vai pedir gente certificada. Pelo menos em nuvem tá no boom agora, sabe? A parte de engenharia de dados é o boom do O momento. Azure lá, provavelmente. Azure também, a AWS é muito forte e Google. São os três principais aí que estão no forte. Mas Azure, pelo menos os clientes os últimos clientes que eu trabalhei, é bem forte. E Azure está numa crescente grande. Até porque o Windows, né? Várias ferramentas você já usa da Microsoft. É difícil ficar longe da Microsoft, né? Muita coisa integrada, é difícil. Eu vou te Aí, falar que dessas plataformas, em projetos que eu já trabalhei, a AWS foi cliente que eu peguei mais vezes. Da Azure, não peguei a solução toda em Azure. Eu já peguei cliente que tinha, acho que o banco de dados estava lá. Eles começaram a fazer uma migração lá para Azure uma época, só que eles não, acho que não tombaram tudo, sabe? Mas eu não cheguei, nessa parte eu não cheguei a tocar. E agora o cliente que eu tô hoje é o primeiro cliente que eu pego, né? Não que tenha dentro da DBC, deve ter vários projetos aí, eu acabo não conhecendo. Que eles utilizam a plataforma da Google, da né? Google. De market share, AWS em primeiro, Azure e depois Google. É as três ali. Show. E para vocês, nas certificações, tem algum padrão, assim, quais são os tópicos mais abordados, como é que funciona ou não? É sempre umas coisas bem distintas. Na certificação de QA, na primeira, né, na CTFL, eles vão dividir em capítulos.
Aí vai ter, tipo assim, o que é qualidade, processo de qualidade, técnicas de teste, técnicas de gerenciamento. É mais ou menos dividido nessa estrutura, assim. E tem algumas perguntas que vão sempre cair, que o próprio cara que vende o curso para te ajudar, né, a estudar, ele vai dizer, Uhum. vai cair uma questão assim, ó, então você estuda esse ponto. Tipo, revisão, que tipo de revisão é essa? Então você tem que saber. Mas nada muito específico assim, tá? Tem mais esses capítulos e você tem que estar mais ou menos alinhado ali com o que cada um vai propor para você sobre questão e conhecimento e tudo mais. Eu também não vejo um padrão de temas, né? Porque as provas são bem diferentes. Então, você tem a prova de dados, você tem de inteligência artificial, aí você tem, por exemplo, Power BI. Então, são assuntos bem distintos, né? A base ali de Azure, eu acho que é a mesma, né? Então, você tem sempre aquela parte de implantação ali que é a mesma, mas o restante vai depender da especialização que você está indo. É, O que se muda muito. aproveita mesmo é só o tempo de prova, como funciona e isso. O Não, resto é no estudar um nível é material isso. novo. O tempo de prova vai mudando, então você. Nem isso você aproveita. Nem isso dá para aproveitar Ah, do no caso, DQA. então, tipo assim, se eu estudo para fazer a primeira prova ali de Foundations, eu vou fazer a próxima prova, tipo, eu quase não aproveito nada do que eu fiz para a primeira, são um assunto totalmente diferente, eu não tenho Por ainda, exemplo, é uma continuação, assim. na área, por exemplo, uma trilha que é de engenharia de dados, então, que é a DP-203. Você tem uma antes, que é a DP-900, que é uma foundation de dados. Aí sim, você vai aproveitar, então você vai ver bancos relacionais, bancos não relacionais, você vai ver a fundação mesmo ali. A parte de implantação de Azure, você vai ver o que é SaaS, PaaS. Então, isso acaba vendo para tudo. Então, nessa trilha de dados, uma acaba sendo um complemento da outra. Só que a hora que você chega na DP-203, ela é bem específica. Então, ela entra na parte de streaming, ela entra na parte de Synapse e Analytics. Então, ela é bem focada em assuntos bem específicos. Você tem que acabar indo a fundo ali. Por exemplo, Azure Databricks. Então, ele também aborda essa parte dentro. Você tem que ir bem a fundo em cada tema. É Acaba porque, ajudando, né, as foundations ajudam. para quem é mais ou menos parecido, tem a Foundation, aí vai ter ainda na mesma categoria, que é o Core que eles falam, a parte do avançado, então ali sim, você vai conseguir usar o que você aprendeu, mas tem também as partes de especialização. Então, por exemplo, tem qualidade em cybersecurity. É um negócio bem fora da curva. Qualidade de teste de performance é bem fora, bem específico, você não vai conseguir aproveitar tanto. Mas é sempre importante ter o conceito ali base na mente, porque isso pode te ajudar na dúvida, de repente. Porque, veja, o cara pode colocar uma questão lá que você não sabe exatamente a resposta, mas parece que não está muito alinhado com os valores que a qualidade tem que ter. E aí você pode tentar eliminar ela, e você vai usar como isso, Uhum. como base para eliminar ela o conhecimento que você teve lá na Foundation, sabe? É, eu que tenho 8 certificações, então eu comecei a aprender áreas diferentes. Aí chega um momento, por exemplo, eu estou estudando para uma prova, tem uma questão que eu não sei exatamente a resposta, mas eu sei que as alternativas não são. Falar, essa não é, que essa é de engenharia. Essa não é, que essa é de inteligência artificial. Boa, Então deve boa, ser boa. uma dessas aqui. Então, às Olha, vezes eu sei as três, mas eu não sei a resposta. Fala, só sobrou essa. Com certeza vai ser, que as outras eu tenho certeza que não é. Então, quando você acaba estudando vários assuntos, chega um momento que você consegue tirar, né? Vai te Porque tu ajudando. sabe que é de Influenciando outro determinado assunto, né? outra área. E as Ah, foundations ajudam você não sabe exatamente, mas você consegue bolar alguma estratégia, né? Ó, isso aqui tem sentido que é desse lado, porque aqui realmente não vai ser. O Gustavo falou, isso não parece ser uma boas práticas do ágil, tal, das ferramentas. Então, legal. é bem por E aí. nessas certificações, tem, agora me veio na mente, acho que até a gente comentou antes, mas agora me veio essa dúvida específica, né? Tem alguma certificação que vocês enxergam, assim, que, cara, é muito difícil de tirar? O que vocês acham? Se tem Olha, alguma que é... é que eu ainda não tirei, mas eu acredito que seja difícil porque pouquíssimas pessoas têm, que é a CTAL-TA, tipo Certified Test Advanced Level, que ela já muda a estrutura da prova, são 2 horas para 40 questões, as questões têm pesos diferentes, e as provas do BSTQB, elas ainda têm uma característica que agrava, assim, que dificulta um pouco mais, que é o seguinte, às vezes você coloca 4 opções, e aí você
sabe que uma tá certa e as outras três estão erradas. Mas é comum você ver questões do tipo, selecione a mais correta. Então eles vão lá, Putz. colocam três opções, que Que as as três três são são. certas. Só que É, tem uma que descreve melhor. E aí você tem que saber qual que é essa. Então, isso acaba dificultando ainda mais a prova, e eu imagino que na da CTAL deve ser um grau acima, assim, de dificuldade. Mas eu vejo ela como uma prova de referência, poucas pessoas têm, e eu acho que faz diferença, assim, no currículo, vai mostrar, vai te passar credibilidade, sabe? Um diferencial. o cara já compra um boné e já anda com o boné da certificação. Ah, dane-se. Manda fazer uma camisa, um boné e anda lá. Camisa sou certificado. Não, isso aí, cara, o que que vai Certificado ser? em. Não. Ah, não tem. E da Microsoft deve ser de acordo ali com level ou não? Tem alguma coisa em alguma área específica, alguma coisa assim? Acho que difícil é relativo ao tempo que você estuda, né? Que você dedica Ah, para isso. Então acaba que talvez as provas de nível expert elas sejam mais difíceis, até porque elas demandam provas antes, né? Então, para você fazer, por exemplo, a prova de DevOps, você tem que ter passado na prova de administração. O mesmo é para a prova ali de arquiteto. Você tem que ter uma prova de developer Azure ou uma prova de administrador Azure. Então, ela tem uns pré-requisitos. Então, acaba para você chegar lá, você tem que aprender um tema. Aí ela é material, a prova ela tem um material mais extenso, né? Vamos dizer assim. Mas acaba que você chega nela preparado, né? Que você já teve que fazer alguma no meio do caminho. Então chega que você já tem um background até chegar nela. Mas essas seriam as mais complicadas, né? As de nível expert. E tem a de especialização também, que é, por exemplo, especialista em MongoDB, por exemplo. Então, em Dynamo, aí já chega, já é bem Tá. específico, você tem que estar trabalhando com isso. Mas essa do MongoDB tu tem que fazer para Microsoft ou não? Tu faz lá para Mongo lá, que é uma coisa totalmente à parte, assim. É para Microsoft mesmo. Para Microsoft, mas daí então não mas então a certificação, tipo assim, como funciona no ambiente Microsoft a instalação e Isso tem. manutenção do banco de dados, digamos assim, e não como tu utilizar. a- As, as provas até de engenharia ali, ela cai bastante interface do como funciona o Cassandra no Azure, como funciona o Mongo, como Hum. funciona várias APIs, como que vai funcionar lá. Então você tem que validar tudo ali. Como funciona os bancos de dados, como que Mas é é o mais banco de configuração e ambiente, no cadastro de caso, família. né? Não é tipo assim, Isso, como isso. se faz no select aqui, ou como tu busca dados, ou como é que faz filtro dentro do banco de dados e tal. Não, é mais um geral, é bem por cima ali, sabe? Show, Não é, show. você não chega aí a aprofundar tudo mais. não precisa codar ali no meio da prova. Não, não. É Não, intenso. quando vê até tem, tá? Só são coisas separadas, né? Como a gente tá falando ali da Microsoft, e a Microsoft, ela tem a parte do Azure lá, então, cara, é sobre ambiente. Como é que vai escalonar, ou como é que tu vai configurar alguma coisa, algum pool, alguma coisa ali de banco de dados. E deve ter alguma lá do Mongo lá de como tu utilizar, né? É verdade. A parte do Mongo, do Cassandra é dentro da parte de engenharia. E de banco, a prova relacionada de especialista a banco é do Cosmo DB, na verdade, não é o MongoDB. O Cosmo ele tem uma certificação só dele, que é o Cosmo é da Microsoft, né? Então, para você ser Ele, certificado, é uma prova ele é bem um. complicada. E no Brasil tem, sei lá, tem pouquíssimas pessoas que têm essa certificação, mas pouquíssimas não deve chegar a 10. Bah, bã. Olha aí, ó, é uma para quem já quiser fazer, já tá uma dica aí, né? Verdade, tem Ah, duas que está em alta e não tem, é uma demanda muito grande e não tem profissionais, que é do Cosmo DB e tem a do Dynamo também, acho. que é a MB 260. Essa é até uma pergunta que já estava engatilhada para perguntar para vocês, né? Quais são as certificações que vocês enxergam que quem está nos ouvindo aqui deve se preparar para os próximos anos aí, né? O que é tendência também para os próximos anos de certificação? Parte de QA, as que são mais comuns e que o pessoal costuma tirar, claro, a CTFL, né, que é a primeira, obrigatoriamente, que você faz, e a CTFL-AT, Agile Tester,
que certifica que você consegue, entende trabalhar, como trabalhar nas metodologias ágeis. Essas são as duas principais, assim. E depois dessas duas eu colocaria a CTAL-TA, que é a parte de certificação de teste avançado. Essa da metodologia ágil, ela é sobre Agile ou ela é como trabalhar com metodologia ágil sendo um QA? Exatamente, como trabalhar com metodologia ágil sendo um QA. E aí ele vai te mostrar as melhores práticas e tudo mais. Existe ela avançada também, né? Existe tipo o nível 1, nível 2 da parte ágil, mas eu confesso que eu nunca vi ninguém com o CTAL ágil, né? É só o pessoal com CTFL mesmo. Ela chega a aprofundar, tipo, ágil, Scrum, Kanban, ou é um bem geral, tudo? Cara, eu não sei se ele vai aprofundar no Scrum ou no Kanban, mas eles dão a denominação de Agile Technical Tester, né? E a CTFL é só Agile Tester. Então ele coloca esse técnico aí a mais, talvez porque ele se aprofunde numa determinada metodologia e qual que é o papel da qualidade nos diferentes níveis de desenvolvimento, assim. Legal. Bacana, bacana. Não sei se isso tem também para a Microsoft alguma coisa de Agile, assim, no meio das certificações ou não. Não, eu nunca vi uma questão de ágil, assim, na Microsoft, né, não que eu me lembre. Já tirei até a certificação de Scrum, foi bem complicadinha até no caso, mas na Microsoft, realmente de ágil, eles não entram nessa parte de projeto, pelo menos as que eu fiz, mas que é muito importante, né? É bem importante É, para nossa área. se a gente for parar ainda nessa pergunta, né, sobre tendências e tudo mais, hoje, acho que hoje quase, sei lá, cara, não me lembro a última vez que a gente pegou um projeto Waterfall, assim, sabe? E quando eu vejo um cliente que está num projeto Waterfall, na minha visão, ele tá indo para um caminho que ele vai se ferrar ali na frente, né? Tipo, caramba, velho, o que que tu tá fazendo? Tem certeza que é isso que tu quer? Tipo, Muda, É muda. difícil. É difícil trabalhar muda, mas daí, tipo assim, às no vezes tá software. na cultura do cliente ali e tudo mais, e meu Deus, cara, que é isso que tá acontecendo? Só que se a gente parar pra pensar também, o Agile, já é mais antigo, né? Mas, tipo, a grande utilização dele é uma coisa recente, né? Na real, se a gente for olhar toda a tecnologia, que é, há pouco tempo atrás, não tinha quase nada em nuvem. E aí, tipo, É há tudo alguns anos recente. atrás, Verdade. explodiu a nuvem e o que mais fala hoje é nuvem. Quem não tá na nuvem, tipo, tá passando muito trabalho, né? Ou tá migrando pra nuvem. Então, se a gente for olhar pra tendências, caramba, velho. É, É... a gente tá num caminho sem fim, né? Que a gente não tem sossego, né? Tem que estudar pro É, resto da vida, isso, né? é estudar o resto da Tudo que vida, você estuda agora, não tem daqui 4 anos, sossego. não vai valer de Não praticamente tem nada. sossego, cara. Se ficar um Estudo. ano off aí já era, tem que começar Já do zero era, já quase. pode. E até É, por isso as certificações, por exemplo, da Microsoft, as nível Associate, ela pede que todo ano você renove. Então você tem as fundamentos, ela vale, você fez a fundamento, ela vale para sempre, mas as Associate especialista todo ano você tem que renovar, tá fazer a aí, prova e todo novamente. ano é os 900, é os 500, não, $100. Não, você não paga. Aí você faz a prova. Ah, pô, menos mal, né? Já Pô, melhora, Ainda né? bem, né? Senão, bah, daí o cara aí tem não. 5 certificações. Bah, daí o cara só vê assim, Nossa, putz. Tá, tem a questão também não dá. que nem a gente comentou, né, das empresas, né? A DBC é uma que ela acaba é, puxando, assim, a certificação do, do profissional, né? Mas mesmo assim, né? É um valorzinho alto que o cara tá se certificando aí no mercado. Sim, e esse ponto é diferente do de QA. As nossas certificações, elas não expiram. Eles estão sempre atualizando a prova para novas versões, mas uma vez que você tirou, você mantém ela para sempre, aí não tem data de validade. É, a É parte de bem nuvem isso, é né? muito nova, né? É bem. Então tudo tá mudando, né? Você vai ver a Power BI estava de um jeito, agora já veio o Fabric, né? Tudo interligado. Então vai cada vez surgindo coisas novas. Aí acaba se você tirar uma certificação de engenheiro, a certificação de engenharia, sei lá, hoje, daqui 5 anos, acho que não vai ter nada igual. Provavelmente não vai ter.
Cara, Isso. provavelmente daqui 5 anos tá tudo. É só a gente olhar 5 anos atrás, né? O que que a gente estava fazendo, o que que perdurou e o que que já evoluiu nesse tempo, né? Verdade. E hoje tudo com IA, né? Hoje Não, agora a Hoje gente não tá usando IA em tem tudo, a né? nem gente tá mais. entrando na era dos IA, né? Cara, É, então, tipo assim, daqui 2, 3 anos, os saltos de tecnologias que a gente vai ter, eles acabam sendo muito maiores, né? Então, Sim. eu acho que coisas que não mudam muito e que dá pro cara sempre fazer, sei lá, se a área de programação é tu entender a lógica, né? Só que a linguagem, cara, claro, tu aprende a linguagem, tu tá trabalhando, mas sabe que na frente ela vai mudar, né? E daqui um pouco, tu tá trabalhando com uma linguagem até diferente do que começou, mas elas vão seguir um padrãozinho bem parecido, né? O que acaba mudando vai muito da sintaxe, digamos, no, a maior parte. Sobre servidor, cara, não sei o que vocês têm a dizer sobre servidor, sobre mudança. Eu acho que até muda bastante. Antigamente a gente tinha servidor físico lá e tudo mais. Hoje em dia a gente já tá virando para container. Então, container é um troço muito, muito mais novo, digamos assim. Mas não sei se tem muita mudança também, né, de um servidor. Tipo, em vez de tu ter lá um servidor lá, Linux, lá, que vai ter informações, vai ter isso dentro de um container, com menos coisas ainda, né? O que muda é mais é o é, gerenciamento ferramental ali. a parte de container veio para ajudar bastante, né? Imagina você precisar de um ambiente muito específico, você perdia o dia montando um ambiente, né? Ah, eu preciso de um Isso. Windows é, tal, do ano tal, com tal coisa. Hoje você só sobe um container, 5 minutos, E 10 está sobe, pronto. sobe banco de dados, sobe Sim, isso, sim. sobe Sobe aquilo. tudo. Ah, Por isso E que à o Docker medida. é tão popular, né? Como é que é? Por isso que o Docker ficou tão popular em tão pouco tempo. Você Isso do consegue criar Docker. ambientes muito rápido, muito fácil. Exato. E acabou com a história funcionando na minha máquina, né? É, Minha máquina É, funciona. na minha Essa o máquina, aí. Docker não tem isso, não. agora Cara, não tem mais essa desculpa, né? tinha Ah, é bom, uns. né? Que só ouvir isso, cara. Ah, na minha máquina funciona. Você sabe, né, Glauber? Eu sei como é. Isso aí Olha é lá. de praxe já, né? Primeira coisa. O cara diz, não tá funcionando aqui. Ué, mas na minha máquina Opa! funciona. Até te mostra aqui, ó. Entra aqui, vem minha tela aqui. Cara, isso se É, bolar, abrir qualquer conversa que tem aqui, eu acho que vai ter um papo desse aí, tá ligado? Tipo, mano, mais comum. Tinha um sitezinho é. antigamente, cara, que eu gostava muito, velho. Que ele era desculpadeprogramador.com.br. Que aí era uma tela em branco e aparecia uma desculpa. Aí tu apertava F5 e aí cada F5 que tu dá, ele renovava a desculpa, né? Tipo, aí tinha, minha máquina funciona. É... sei lá, agora me fugiu outras desculpas, mas desculpas padrões, assim, que normalmente a gente acaba escutando. Acaba dando. Faz parte. Legal. A desculpa ali para dar pro QA, né? É, a gente tem paciência. Fala, não, com certeza, não precisa testar, né? Certamente. Não, antes do podcast aqui, cara, eu tava assim, tava um pouco corrido, né? A gente começar a gravar, por isso que a gente acabou se atrasando. Os QA ali tomaram um aperto, né? E começaram a querer testar tudo, velho. No final do dia, assim, eles estavam mandando mensagem. Meu Deus do céu, isso não é a hora pra estar mandando mensagem, tem que sair daqui um pouquinho. Dizer, não tá funcionando isso aqui, não, mas isso aí tava funcionando, não é? Como não tá funcionando? Aí eu olhei Manda assim, bala. não, mas eu olhei na minha máquina funcionar, mas não vou falar, minha máquina. Não, mas deve estar funcionando, que eles têm um ambiente de QA ali, né? E a gente tem um ambiente dev. Não, mas deve estar funcionando, é no teu ambiente aí, teus dados aí que tá massa de dados que não tá certa, cara. Vai arrumar isso aí. Baixo de bola. Mas eu amo trabalhar na área. Então, a gente já direcionando aqui para o final, né? Eu queria que a gente já comentou lá um pouquinho no meio, mas trazer aqui de novo o que que vocês indicam para o pessoal estudar, como é que é para estudar. A gente comentou ali que é difícil ter vídeo, normalmente tem site oficial, como é que funciona, como é que se pode procurar, até onde que se procura para se fazer uma certificação, né? É, na parte de cloud, para quem está começando, a Microsoft ela tem uma documentação muito grande. Inclusive, você consegue entrar lá, clicar na certificação que você quer, DP203, e ela te dá uma trilha completa de cabo a rabo, do começo ao fim daquela certificação.
Então você consegue estudar ali só na documentação e tem praticamente todo o material. Eu não sou muito uma pessoa de ficar lendo, então para mim não funciona. Eu preciso ver vídeo, eu preciso escutar uma pessoa falando. Então eu já gosto mais procurar vídeos no YouTube. Então, para quem tem a facilidade da língua inglesa ou tem inglês técnico, ajuda bastante, porque tem bastante material em inglês. E a Udemy também tem bastante cursos baratos, a 23, R$ 25, que fala da certificação completa para você. Então, te dá um overview gigantesco ali. Eu acho que é esse o caminho. E no fim, depois que você estiver preparado, você faz algumas simulações, né? Simulações de prova. Então, tem simulados oficiais. Tem a Easy Lab. E a própria Microsoft, ela disponibilizou há pouco tempo simulados oficiais para todas as certificações dela. Então, você E não consegue paga entrar lá nada. e Eu posso não entrar paga lá e nada. fazer um simulado. Tipo, eu quero ver Pode se eu entrar tenho lá. conhecimento. Hoje eu trabalho aqui com Microsoft, eu quero ver se eu vou passar. Vou lá e faço um teste. Você pode escolher DP203, entra lá, entra simulado, tem 50 perguntas e você faz na hora ali, Ah, show de simulando, e no fim te bola. dá uma nota e te mostra todas as questões, o que você errou. Aí lá ele te dá certinho, você Top, consegue top, ver tudo. top. Aí Legal. quem é da área e quer ver se tem um conhecimento, né? Talvez pode começar ali pelas iniciais. Cara, quando vê, tu vai ali, tu tira um certificado e tu não precisa nem estudar muito, porque tu já tá aí na área um bom tempo e tem Exato. um grande As domínio do conhecimento, né? Fundamentos, ela tem um material gigante no YouTube em português. Então, para quem Mais quiser, fácil tem ainda, né? pessoas lá com 20 horas de vídeo, live de 5 horas falando do Nossa, assunto show de ali de bola. certificação. Ah, eu, Então, eu tem sou muito um tipo de material. pessoa que eu sou que nem tu. Eu não gosto de estar lendo, cara. Tenho dificuldade para mim conseguir. Eu sou muito agitado e eu parar assim para ler, eu não consigo focar. Mas eu tô Exato. ali fazendo uma comida, lavando uma louça, organizando uma coisa, sempre boto um vídeo para mim estudar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, algum vídeo tocando ali enquanto eu vou fazendo alguma função na cozinha. Eu vou para arrumar a casa, né? Lavar a louça é o momento do conhecimento, né? É um Você vai momento de lavar a conhecimento, louça e cara. deixa o celular ali passando, é isso aí. Bota o podcast da DBC ali e vai. Tá, Exatamente. também, podcast da DBC. Show de bola. E na parte Então, que a Gustavo. então, na parte de QA, no próprio site do BSTQB, que é o aplicador oficial, você vai encontrar o material de estudo, os sílabos, para todas as certificações. Aí nesse material vai ter, assim, todo o conteúdo que vai cair na prova, dividido por capítulo, você sabe quantas questões de cada capítulo tem e tudo mais. Além disso, para a certificação principal, CTFL, que todos têm que tirar, você vai encontrar vídeos no YouTube falando, muitas vezes, tipo, 1 hora só sobre um capítulo, ou então do instrutor resolvendo as questões, que vai ajudar bastante. Você tem também cursos da Udemy, como você falou, no mesmo esquema, R$ 27, acho, 22, não sei. E aí você tem o cara falando, e também, eu acho que é, assim, talvez até mais importante do que essas opções, fazer vários simulados. Infelizmente não tem essa opção que a Microsoft dá de ficar Hum, testando aqui online, mas existem simulados antigos que o pessoal disponibilizou e você pode usar eles como referência para fazer os novos. No site também do BSTQB, eles vão te dar simulado, aliás, geralmente eles dão um simulado, para CTFL eles têm uma exceção, eles te colocam três. Então resolva eles, veja se você está conseguindo fazer, tenta simular o tempo de prova, porque para a CTFL é muito importante. Veja que são 40 questões, 60 minutos. Então você não pode perder muito tempo, é um É minuto um e meio por minuto, questão. é um Um minuto. minuto e Nem meio. se, nem se chega um minuto e meio, né? Até menos, né? Se for ver se é 40 questões, são 60 minutos, 1 hora, é 1 hora de prova. 1 hora de prova. Dá um, É, um dá minuto e meio menos, né? certinho. Um É, não, minuto, não, tá certo, certo, isso aí, 1 minuto e meio, tá minuto e meio. certo. Então, se você parar por muito tempo em uma, você meio que já perde, sabe? Então, acho que é importante praticar, até porque a segunda vez que você tentar vai ser bem caro, né? Tipo, vai E, eu- R$ 800 aí jogado fora. e nesse ponto eu consigo pular uma questão e responder a próxima, e essa que eu não respondi, ela aparece lá no final, ou não? Eu sou obrigado a Consegue, responder. consegue. Como é um caderno de prova, igual o Neném, você consegue ir Ah, passando a show, folha e falar, ah, show. não, essa deixa quieto. E eles ainda te dão a opção de você mudar. Tipo, se você marca a questão lá, por exemplo, C. Aí você termina a prova, falta uns minutinhos, você lê de novo, aí você acha que não é mais assim, você consegue alterar ali no gabarito, eles te dão as instruções. Ah, top, Ainda top. tem esse E na, recurso aí. e na web a gente consegue também? Na Na, web, eu não sei. na Microsoft, ela tem
Você consegue voltar as questões, mas dá bastante trabalho. Imagina 50 questões, tem que Sim, voltar sim, uma a tem que uma, voltar. você não tem um menu. Ah, Mas ela te dá uma opção de você clicar rever no final. Então você vê a boa. questão, fala, Boa, essa eu não tenho boa, muita boa. certeza, e você marca rever no final. Quando você dá finalizar a prova, ele volta e fala, ó, você tem 3 questões marcadas para rever. Aí você revê elas e... Então, se você estiver perdendo muito tempo numa questão, é mais fácil você marcar para rever e deixar ela pro final. Aí se você não conseguir voltar nela depois, a que você marcou vai ser o que Vai- vale. Isso, exatamente. Se acabar o tempo ali, você já marcou Ah, alguma legal. coisa. Ah, E boa. só que ela tem um tipo de questões também, ela te avisa que é um estudo de caso, ela fala o estudo de caso e ela te dá uma solução. Aí ela fala assim, as próximas 5 questões você não consegue marcar para rever. Porque é o mesmo estudo de caso e ela dá uma questão. Ó, aqui você usa sinapse. Aí você marca. Aí você marca assim, não, sinapse. Aí você marca. Aí você vai para a próxima e ele fala, aqui você usa Ah, SQL boa. Server. Aí você fala, Boa. puta, é SQL Server. Mas já outra já E era, você não consegue anterior. voltar mais. Aí você Ai, marca. Mas ele te avisa, ó, as próximas 5 é uma questão que você não consegue voltar mais. Tem certeza que aí vai? Só que as outras você consegue marcar e rever no uma final. questão da E, spoiler da anterior, né? e o Basicamente. Exato. tempo É que o estudo lambendo de ali, caso é o né? mesmo e só muda a resposta. Aí se você chegar ali e fala, não, não é essa, não é essa, se você pudesse voltar, né, você chegaria na resposta certa. Olha só. Acaba. Baixo de Acontece. bola, pessoal. Um outro ponto que eu lembrei agora também, que o Patrick comentou lá no meio da nossa conversa, é não, acho que é os fóruns, ou os apresentações, palestras, melhor dizendo assim, digamos, da Microsoft, que também tu consegue pegar alguns vouchers, né? E isso Então, chama, a Microsoft tem o Training Day. Então você entra lá no site deles. Antigamente eles davam para todo Training Day, você conseguia fazer qualquer certificação, fundamentos de graça. Era só assistir, geralmente 2, às vezes 4 horas, assistia e ganhava um voucher no final. Hoje está mais difícil, às vezes eles dão 50%, mas se mas ficar já ligado na vale? comunidade, já vale. Já Mas se fica vale? ligado na Pô. comunidade, sempre ela, pelo menos 2 vezes por ano, ela dá algum incentivo. Ó, faz esse treinamento aqui, são 30 vídeos, você assiste, você ganha um voucher para usar nos próximos 3 meses. Então, ela Ó, sempre, se você ficar ligado ali, você sempre consegue um voucher, pelo menos de 50%. Esses treinamentos são gratuitos? São tudo gratuito. Ah, legal. Legal. top, 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 show de bola. Então tá, pessoal, vou direcionar para o encerramento aqui do podcast. Eu quero agradecer muito a presença do Patrick e do Gustavo aqui por fazer essa noite. Agora já é noite aqui para nós, pelo menos para mim, né? Não sei onde é que eles estão ali, Ah, gente. aqui à Cada um... noite. Vai saber, né? Cada um 8 horas já. Vai tá em saber. algum canto do mundo aí, né? Normalmente aqui no Brasil. Quero dar alguns recadinhos também para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a DBC, é só entrar no site sim lá da DBC. A gente também tem as redes sociais. A gente tem ali podcasts, então a gente vai postando nas redes sociais, a gente posta também no site. Todos eles acabam indo para o Spotify, então a gente vai ver uma lista de podcasts que tem dentro do Spotify. Quem quiser trabalhar na DBC também, a gente sempre tem vagas em aberto. Então, pode consultar o site que tem as vagas. Normalmente tem indicações premiadas também, então se tu tem algum amigo, alguma coisa assim, que trabalha na área, a gente tem indicações lá, que tu só indica, tem algumas regras aí da indicação, e tu pode acabar ganhando uma bonificação, digamos assim, por só indicar esse profissional. Tá, galera, eu encerro aqui agora e até uma próxima.